Shalom. Estamos aqui com mais um capítulo do estudo do Kitsur Shulchan Aruch. É o estudo que acontece todas as semanas, segundas e quintas, e agora estamos estendendo aí a todos os seguidores do Anunciem Brasil. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, participe do nosso grupo, divulgue os nossos links e participe interagindo com a gente com perguntas e conheça mais sobre a nossa programação, conheça mais sobre o projeto Anunciem Brasil. Hoje estaremos estudando o meu par Avraham Ben Israel, que estaremos estudando o capítulo 5 do Kitsur, a página 50 do primeiro volume, que é a limpeza do local destinado a uma atividade religiosa. Mas como de praxe, antes estaremos falando e apresentando aqui os rabinos, os 41 rabinos, os pares, os zugote, que fizeram parte desse compêndio dos livros extras bíblicos, o Talmud, Shulchan Aruch, Kitsur, enfim, uma infinidade de livros que enriquece a nossa tradição e protege aí os costumes mantidos pelos nossos pais. Eu quero apresentar a vocês hoje a figura, a biografia de Rabi Yohanan Ben Zakkai, que, nascido em Jerusalém, foi um dos discípulos de Hillel Hazaken, seu mestre, que nutria um afeto especial por ele. Havia previsto que ele se tornaria mestre de sabedoria e um guia para todas as gerações futuras. Ele foi um dos grandes sábios da geração contemporânea à destruição do segundo templo. Dedicou todas as suas energias para reforçar o estudo da Torá e resolver uma grave crise moral e política. Preocupado com as lutas internas, não conseguiu convencer fiéis mais radicais a firmarem um pacto com os romanos para evitar o desastre. Ao perceber que a destruição da cidade seria inevitável, do templo, compreendeu-se em uma ação corajosa para que fosse dada continuidade ao estudo da Torá, salvando-se assim o espírito da nação. Para atrair a atenção dos guardas mais perigosos, que não deixavam ninguém sair de Jerusalém, os seus discípulos conseguiram fazer com que eles acreditassem que seu mestre estivesse morto, e o transportaram para dentro de um caixão, até o lado de fora da cidade. Depois de transpor os muros, apresentou-se a Vespasiano, general romano, e conseguiu obter favores ao prever a sua iminente nomeação como imperador romano, o que aconteceu pouco tempo depois. Além disso, pediu a ele para não destruir a cidade de Avne e nem matar os seus sábios. Rabi Yohanan Ben Zakkai possuía um conhecimento perfeito, profundo de toda a Torá, e ele estabeleceu o Sanhedrin em Avne, que se torna o centro espiritual do povo de Israel, e a origem da população do ensinamento da Torá, logo depois da destruição do templo. Lá, a Torá é absolvida pelo seu povo a ponto de prescrevê-lo e protegê-lo durante o seu longo exílio, assim como Ezra Hassofer e Hillel Hazaken estabeleceram a supremacia da Torá numa época em que o estudo havia sido caído em ostracismo. Rabi Yohanan Ben Zakkai teve o mérito histórico de preservar a Torá a seu povo em condições muito críticas. Yohanan Ben Zakkai viveu aos seus 120 anos. Está aí a biografia de um dos grandes mestres da Torá, contemporânea à destruição do segundo templo, e que instituiu, com uma diplomacia em período hostil, conseguiu instituir o colégio de Avne, onde conseguiu preservar o estudo e a leitura da Torá, sendo comparado com Ezra Hassofer e o próprio Hazaken Hillel. Então, Avraham, estaremos aí fazendo a leitura imparcial do capítulo 5, acompanhado de 17 artigos sobre a limpeza do local destinado a uma atividade religiosa. Shalom, Avraham. A primeira leitura. Shalom a todos a Anunciem Brasil. Vamos então iniciar o capítulo 5, artigo 1º. Locais onde é proibido falar de assuntos sagrados. Está escrito: e cobrirás tuas fezes, pois o Eterno teu Deus anda junto a teu acampamento, e teu acampamento será santo para que ele não veja em ti coisa repugnante. Deuteronômio 23, 14 e 15. Nossos sábios de abençoada memória aprendem, Brahotes, que todo ambiente em que Deus está conosco, ou seja,
onde nós ocupamos com algo sagrado, como recitar o Shema e a oração, estudar a Torá, etc. É preciso que tal lugar esteja santo, sem fezes aparentes. Também é proibido haver nudez em direção a quem estuda a Torá ou reza. É importante saber, né, que a higiene pessoal ou a presença de excrementos de pessoas ou de animais pode interpor na oração, no serviço religioso das pessoas. Então vamos entender mais sobre o pensamento judaico, sobre a legislação que foi escrita na época de 1400 e depois resumida no ano de 1800. O segundo artigo é a proibição até mesmo para pensar em assuntos sagrados, enquanto o local não estiver limpo. Vamos lá. É proibido meditar em palavras sagradas em ambiente com fezes, urina ou qualquer coisa mal cheirosa, até que sejam cobertas, conforme está escrito, e cobrirás tuas fezes. Quanto à urina, para meditar em palavras sagradas, basta derramar um reviite de água sobre ela. Não importa se primeiro urinou no recipiente e depois despejou água, ou se já havia água no recipiente em que urinou. Essa lei não se aplica à urina em recipiente utilizado exclusivamente para esse fim, como um penico, conforme será explicado no parágrafo 13º. Caso urine 2 vezes, será preciso verter 2 revites de água e assim por diante. O procedimento de despejar água na urina é necessário até quando ela se encontra no chão ou na roupa, caso esteja úmida. Bacana, Abraham. E agora, o artigo 3, os excrementos sobre o corpo. Posso ler esse, Abraham? Sim. Vamos lá. É proibido proferir palavras sagradas caso haja fezes no corpo, mesmo que as fezes estejam cobertas pela roupa, conforme foi dito. Toda a minha essência dirá, ó Eterno, quem é como tu? Salmos 35:10. Portanto, é preciso que o corpo esteja completamente limpo. No entanto, segundo outra opinião, nesse caso, é permitido proferi-las, porém, é melhor seguir a opinião mais rigorosa. Entretanto, quando há qualquer quantidade de fezes perto do ânus, inclusive coberto, todos concordam que isso impossibilita o indivíduo de proferir palavras sagradas, já que ali há mais sujeira. Sobre o texto de Magen Avraham, acerca de alguém com problema de hemorroidas, que não há solução, trata-se de um erro de impressão. O correto é não necessária nenhuma solução especial, né? Nós comentávamos aí no último capítulo com Davi sobre a não fazer força, né? Recomendando a pessoa procurar um auxílio médico. Seguimos aí, Abraham, com o próximo artigo, que diz: norma sobre local onde se suspeita que haja excremento. É preciso atentar para não proferir palavras sagradas em ambiente suspeito de ter fezes ou urina, até que se examine o local. Não se deve rezar em um compartimento que está abaixo de um ambiente com excrementos. Fezes de bebê. Quando uma criança atinge a idade de alimentar-se com cereais no intervalo de tempo em que um adulto consegue ingerir 3 ovos, escreve-se que é de 1 ano de idade. Devemos nos distanciar das fezes e urina, porém, o melhor é já ser cuidadoso com as fezes da criança com 8 dias de vida. Então, a partir dos 8 dias, já é necessário ter os cuidados com a fralda da criança. Esse é o artigo 5 do capítulo 5. O artigo 6 vai falar normas sobre as fezes indoras e objetos mal cheirosos. Abraham. É preciso distanciar-se de fezes humanas, mesmo sem fedidez, e de fezes de gato, marta e peru. Fezes de outros animais ou aves geralmente não são fétidas. Portanto,
não é necessário distanciar delas. Mas se elas estiverem fétidas, ou quando houver carne putrefeita ou outra coisa que cheira mal devido ao apodrecimento, ou houver um galinheiro, deveremos nos distanciar de tudo isso. O mesmo se aplica a águas fétidas, a água usada para deixar linho ou cânhamo de molho é supostamente mal cheirosa, portanto, nós afastamos dela. Bacana. O artigo 7, eu vou ler, diz: fezes secas e que se esfarelam. As fezes secas que se desmancham ao serem remexidas são consideradas como terra, desde que não possuam mau cheiro. Excrementos que congelam e endurecem devido ao frio não são considerados como terra, já que retornam ao seu estado natural com aquecimento. Fezes cobertas pela neve são consideradas cobertas. Artigo 8. Como se afastar, Abraham? A que distância é necessário permanecer afastado das fezes? Se estiverem para trás, é suficiente distanciar-se 4 cúbitos do local onde não existe mais fedor. Essa distância é requerida até para quem não está sentindo o cheiro, pois é preciso afastar-se como se estivesse. Quando as fezes não cheiram mal, é suficiente afastar-se 4 cúbitos. Para fezes situadas na frente da pessoa, elas precisam estar afastadas a ponto de não serem vistas. A regra para a noite é afastar-se a mesma distância necessária de dia. Estando as fezes em uma das laterais, deve-se observar a mesma regra para quando elas se encontram na frente. Nesse caso, entretanto, é possível virar o rosto e o corpo para um dos lados, de modo que elas fiquem na direção oposta. Fezes que se encontram no recinto da oração. Quando são encontradas fezes no ambiente usado para oração em público, mesmo que estejam atrás do oficiante, distante dele mais de 4 cúbitos, de onde o mau cheiro cessa, de qualquer forma, o oficiante tem de interromper e aguardar até que sejam retiradas ou cobertas. Isso porque é impossível que algum congregante que não esteja dentro dos 4 cúbitos não deixe onde não existe o mau cheiro, impossibilitando de acompanhar a recitação das palavras sagradas do oficiante. Artigo 10. Quem rezou em um local sujo? E descobriu depois. Caso encontrem fezes no recinto após ter concluído a oração, aplica-se as seguintes leis. Se o recinto era suspeito de conter fezes e o indivíduo foi negligente em não examiná-lo, é preciso rezar de novo o Shemone Esrei. Como o Shemone Esrei substitui as oferendas do templo, então se aplicaria a regra: a oferenda do perverso é repugnante, Provérbios 21, 27, a tal negligência. O mesmo vale para a leitura do Shema, já que se trata de um mandamento da Torá e não envolve a dúvida de recitar uma bênção em vão. No entanto, não se recita de novo as bênçãos do Shema. As demais bênçãos, inclusive as de Birkat Hamazon, não são repetidas. Se o ambiente não era suspeito de conter fezes e, portanto, não houve negligência, o indivíduo cumpriu sua obrigação post factum. No caso de encontrar posteriormente urina no recinto post factum, o indivíduo cumpre a obrigação até da oração, mesmo quando o ambiente era anteriormente suspeito de conter urina. Também explica Abraham no artigo 11 sobre mau cheiro. Quem emite gases intestinais não podem recitar palavras sagradas até passar o mau cheiro. Igualmente,
Essa é a conduta para gases emitidos por terceiros. Neste caso, a pessoa que estuda a Torá não necessita esperar cessar o mau cheiro de gases emitidos por terceiros. Como se comportar em casos assim? A distância que se deve manter de um banheiro, que é o artigo 12. Abraham. É preciso distanciar-se de um banheiro, mesmo que possua divisórias e esteja limpo de fezes. Cadeira com orifício usada para colocar pinico é considerada banheiro, mesmo que ela esteja sem o pinico e com o orifício coberto. Portanto, é preciso retirá-la do ambiente ou cobri-la completamente. Porém, é possível ser leniente nas exigências de distanciamento quando ela é mais usada como assento e tem almofadas que só são retiradas eventualmente quando alguém precisa evacuar. O artigo 13. Distância que se deve manter de objetos onde se fazem necessidades, né? O urinol de barro ou de madeira usado para defecar ou urinar é considerado banheiro, mesmo que esteja limpo, né? Então, tem que ter as regras que mantenham ele distante do local da oração. Sem fedidez, que não esteja cheirando mal, ou que tenha sido colocado água nele, ou tampada a sua cobertura, a sua abertura. Tampouco adianta colocá-lo debaixo da cama, porque as camas hoje não são consideradas como divisória. Há que retirá-lo do ambiente e cobri-lo totalmente. Não é preciso distanciar de um urinol de metal ou de vidro que esteja limpo e sem cheiro mau. A boca de um suíno, de um porco, é considerado um vaso sanitário, pois o seu hábito é de remexer excrementos. E não adianta sequer o porco sair de um rio, pois a lavagem não lhe surte efeito. Então, também a presença de um animal suíno próximo do local onde se faz as rezas, ele dá a mesma presença de um banheiro, né? Deve-se manter uma certa distância. Vamos lá, Abraham, com o artigo... Eu vou ler também o artigo 14, com relação a falar palavras sagradas dentro do banheiro, que, se você lembrar, o Davi, no último capítulo do último programa, comentou sobre a importância dessa regra. No artigo 14, é proibido falar ou proferir palavras de temas sagrados dentro da casa de banho, do mikve, por exemplo, de repente, casa do banho. Também é proibido mencionar o nome sagrado de Deus, sequer em língua profana. Língua profana, como Deus é conhecido pelos seus atributos da Alemanha, ou na Rússia, ou no Brasil, não é permitido profanar o seu nome nas línguas pelos quais Deus é conhecido. Ao encontrar-se em uma casa de banho ou um local com mau cheiro, e tampouco é permitido cumprimentar ali com shalom, porque esse é o nome sagrado de Deus também, conforme foi dito. E chamou-lhe o Eterno Shalom. Isso consta no livro de Juízes, capítulo 6, verso 24. Quando alguém possui esse nome, alguém que se chama Shalom, há quem proíba de chamá-lo nesses lugares. Há quem permita, pois não existe a intenção de mencionar o significado da palavra Shalom, e sim chamá-lo pelo seu nome. O costume é permitir. No entanto, o temente a Deus deve ser rigoroso, né? Uma pessoa que traz o nome Shalom, né, ao ser chamado dentro da casa de banho, deve ser chamado por outro nome, apesar da não proibição, a não ser das pessoas mais zelosas. Abraham, leia para nós como pronunciar palavras sagradas diante de uma nudez. É proibido falar palavras sagradas de Torá diante de nudez, tanto própria quanto de outros, inclusive de crianças. Mas para realizar a circuncisão é permitido recitar a bênção diante da nudez do bebê. Portanto, quando a nudez está de frente, não adianta fechar os olhos para não vê-la, mas pode-se virar o rosto e o corpo para o lado oposto. Legal. Nudez de uma mulher e o som musical de sua voz.
O corpo da mulher é considerado nudez para o homem quando está visível na extensão de um punho qualquer parte que costuma conservar-se vestida e está perceptível, por exemplo, o cabelo da mulher casada costuma permanecer coberto. Até uma pequena parte descoberta é considerada nudez para um homem. E não há diferença, mesmo que seja, não há diferença mesmo que ela seja sua esposa. Entretanto, tais conferências não são consideradas nudez para outra mulher. A voz musical de uma mulher também é considerada nudez. Todavia, ao escutar uma mulher cantando, se não há como impedi-la, não se deve deixar o recinto. Não deve se deixar de recitar o Shemar e as suas orações, e nem de estudar Torá. O homem deve concentrar-se totalmente no ato sagrado e realizar e não se desviar a sua atenção na presença de uma voz feminina quando você não pode impedi-la. De repente a sua vizinha está cantando, né? Deve se concentrar na leitura e nas rezas e prosseguir concentrado. Estamos concluindo com a leitura do artigo 17 do capítulo 5, ver a própria nudez. O Avraham estará fazendo a leitura do último artigo. O coração não pode ver a genitália mesmo que esteja coberta. Por exemplo, quando o indivíduo veste roupão folgado que não separa entre o coração e a genitália, ele está proibido de falar palavras sagradas até que vista calças ou outra peça do vestuário que marque a cintura. Ou use cinto. Ou pressione o braço sobre a roupa para criar uma separação entre o coração e a genitália. A mulher não está obrigada a nada disso. Legal. Então está aí uma regra para a própria nudez. Visto que o coração nos liga direto ao sagrado, ele não pode ter um contato direto com a genitália, com os órgãos. Então, no caso de estar usando um roupão, você deve usar um cinto ou isolar a visão de um com o outro com as mãos. Isso é uma parte mística e, conforme foi dito no início desses estudos, estaremos fazendo a leitura de forma imparcial e conhecendo o pensamento e como se comportar. Esses dois últimos capítulos eu resumiria da seguinte forma: como apresentar-se ou pronunciar o nome sagrado no local, na higiene do local onde se faz as rezas, onde se faz os estudos de Torá, e também como apresentar-se com a sua higiene pessoal. Então, o povo do banho é conhecido em função dessas regras para apresentar-se com a sua devoção. O nosso grande abraço, esperamos vocês para o próximo capítulo do Kitsur Shulchan Aruch. Shalom e compartilhem os nossos serviços. Um abraço para todos vocês.